pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem, que tenham conseguido acessar a nossa aula disponibilizada na semana passada, na qual a gente conversou um pouco sobre a Lei de Conservação da Massa, disponível lá no módulo 6 da frente 1, e hoje a nossa aula vai ser de correção de exercícios. Eu selecionei alguns dos exercícios que eu pedi para vocês fazerem do TC, e nós vamos dar uma olhada juntos, resolver juntos esses exercícios. Eu espero que vocês já tenham resolvido, então separem aí o caderno para a conferência, e caso ainda fique alguma dúvida, vocês podem mandá-la pelo e-mail que foi disponibilizado para vocês, tá? Eu só peço um pouco de paciência se a dúvida não for respondida tão de imediato, porque o volume de dúvidas, né, de perguntas, de e-mails pode ser grande, e aí só tem um pouquinho de paciência, mas ela vai ser sanada, ok? Então, vamos dar início para a nossa correção, começando com o exercício 1, que pede justamente o enunciado da Lei de Lavoisier. Esse enunciado foi colocado para vocês na aula passada, que já está disponibilizada lá no canal do colégio, e também tem no livro ou em qualquer outro material que vocês procurarem sobre a Lei de Lavoisier, vocês vão encontrar, né? O enunciado formal da Lei de Lavoisier diz que numa reação química, quando ela for realizada em sistema fechado, a soma das massas dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Então, esse é o enunciado formal da Lei de Lavoisier. Lembrar sempre que ela é válida quando a gente fala de sistema fechado, né? Lembrar lá da última aula que em sistemas abertos pode parecer que a Lei de Lavoisier está sendo violada, porém em sistemas abertos a gente pode não ter a contagem real da massa dos gases que estão participando da reação, tanto nos reagentes quanto nos produtos. Então, prestar bastante atenção nisso, ok? O segundo exercício fala o seguinte: os seguintes dados referem-se à decomposição da amônia. E aqui a gente tem um exercício bem clássico de Lei de Lavoisier, que vocês vão ver que eles vão aparecer, exercícios desse tipo vão aparecer outras vezes, quando nós falarmos um pouquinho mais para frente sobre a Lei de Proust também. Exercícios assim vão aparecer combinando essas duas leis. Hoje a gente vai falar só como utilizar a Lei de Lavoisier para poder prever esses valores que estão indicados como letras aqui nessa tabelinha, né? A primeira coisa que a gente tem que perceber é que aqui está acontecendo uma reação química, certo? Então, a gente tem a amônia que se decompõe formando nitrogênio e hidrogênio. A gente sabe, né, já foi falado, que tudo que está antes da seta são os reagentes e tudo que está depois da seta são os produtos. Então, a gente pode tratar aqui a amônia, ela se decompõe em nitrogênio e hidrogênio, certo? Na primeira linha, nós temos 17 gramas de amônia. E a gente sabe, da Lei de Lavoisier, que a soma da massa dos reagentes tem que ser igual à soma da massa dos produtos, correto? Então, a gente tem que a massa da amônia tem que ser igual, a amônia é o nosso único reagente, então a massa dela tem que ser igual à massa, a soma da massa de todos os meus produtos. Então, eu posso montar uma expressão básica matemática, então envolvendo o x aqui, ou eu posso usar o A mesmo. Então, eu tenho a massa do nitrogênio é A, mais a massa do oxigênio, que é, desculpa, oxigênio não, hidrogênio, que é de 3 gramas, certo? Resolvendo isso, a gente tem que A é igual a 17 menos 3, que vai ser igual a 14 gramas, beleza? Para o segundo experimento, a gente vai fazer exatamente da mesma forma. Então, nós temos 34 gramas, que
que é a massa do meu reagente, vai ser igual à soma da massa dos produtos. Então, 28 gramas mais B, né? Então, uma outra expressãozinha aí. Eu posso falar, então, que B é igual a 34 menos 28. Isso vai ser igual a 6 gramas. Então, o A vale 14 gramas, o B vale 6 gramas. E, por último, no nosso último experimento, nós começamos com 51 gramas de amônia, então é a massa do nosso reagente, que vai ser igual a C. Agora, né, ele está perguntando mais uma vez a massa do nitrogênio, mais 9 gramas. Mais uma vez, nós resolvemos do mesmo jeito. Então, C vai ser igual a 51 menos 9, que dá 42 gramas. Certo? E assim a gente tem, então, a massa de A, 14 gramas, 14 mais 3 é igual a 17. A massa de B, 6 gramas, 6 mais 28 é igual a 34. E a massa de C, 42 gramas. Então, 9 mais 42 é igual a 51. Certo? Então, essa é a resolução da nossa segunda questão. A questão 3 fala o seguinte: querendo verificar a lei de conservação das massas, lei de Lavoisier, um estudante realizou a experiência esquematizada abaixo. A reação que ocorre é a seguinte: nós temos o K2CO3, que está no frasco 2 aqui, ele é um sólido. Nós temos o ácido nítrico, HNO3, que está em solução aquosa e está aqui no frasco 1. O conteúdo desses dois frascos foi misturado e a gente tem, no final aqui, o Erlenmeyer 2 vazio, né? O sólido do frasco 2 foi colocado no frasco 1, e aqui nós temos uma solução final. Aqui nos reagentes, a gente tem o nitrato de potássio, que está em solução aquosa, nós temos a água no estado líquido e nós temos o dióxido de carbono no estado gasoso. E aqui a gente pode perceber que esse experimento foi realizado em cima de uma balança. Lá no início nós temos 1000 gramas e lá no final nós temos 950 gramas. Uma coisa que vocês têm que perceber é que a massa dos frascos está sendo contabilizada nisso tudo, né? Então, como os dois estão lá no início e lá no final, a gente não vai, é como se a gente não precisasse levar em consideração deles, né? Não é a massa deles que vai influenciar no nosso exercício. E aí fala o seguinte: terminada a reação, o estudante verificou que a massa final era menor do que a massa inicial. Então, a massa final é de 950 gramas e a massa inicial de 1000 gramas. Então, ele pediu para assinalar a alternativa que explica o ocorrido. Bom, o que a gente tem aqui é que foi formada uma substância gasosa lá no final, né? Um produto dessa reação é uma substância gasosa. E, em momento algum, o exercício fala que a nossa reação está sendo feita em sistema fechado. E é nítido aqui, ó, que os frascos estão abertos. Então, a gente também tem que prestar atenção, né, nos gráficos dos desenhos, no gráfico, né, dos exercícios. Então, nos desenhos aqui que nos indicam o que está ocorrendo. Então, esses frascos, eles estão abertos. Se foi formado um composto gasoso e esses frascos estão abertos, esse gás não ficou confinado em nenhum desses frascos, né? Ele escapou e se misturou aí ao ar atmosférico. Então, ele escapou de dentro do frasco. Então, a massa desse gás não é contabilizada. Isso não significa que a lei de Lavoisier não está sendo respeitada, né? Ela é válida, só que a gente não a observa nesse caso porque o sistema está aberto. Ok? Então, vamos ler cada uma das alternativas aí. A lei de Lavoisier não é válida nas condições normais de temperatura e pressão. Não, né? Em momento nenhum a gente conversou sobre ela não ser válida nessas condições normais. A lei de Lavoisier não é válida para reações em solução aquosa. Também não, né? Ela sempre é válida para reações químicas. O que a gente tem que observar é se o sistema está fechado ou não. De acordo com a lei de Lavoisier, a massa dos produtos é igual à massa dos reagentes quando eles se encontram no mesmo estado físico.
Também não, né? Nesse caso, se nós não tivéssemos esse composto no estado gasoso, pode ser que essa massa se conservaria mesmo em sistema aberto. Mas, independentemente do estado físico das substâncias, a massa tem que se conservar quando o sistema for fechado. Para que se verifique a lei de Lavoisier, é necessário que o sistema seja fechado, o que não ocorreu na experiência realizada. É isso, né? Já que esse sistema não está fechado e houve formação de gás, nós concluímos que a massa não se conserva, nesse caso, somente porque o recipiente está aberto e foi formado, né, uma substância gasosa aqui, ok?